Salve, salve, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Brabocast, o podcast do novo aprovado. No episódio de hoje, a gente vai conversar com um convidado muito especial. A gente estudou junto pro TJ São Paulo. O nome dele é Douglas Ponte. Ele foi aprovado no concurso de escrevente técnico judiciário com 92% de acerto. É uma das maiores notas desse concurso. Então, nesse podcast, a gente vai querer entender qual método ele usou, quantas horas por dia, como que ele estudou para conseguir esse resultado no concurso do TJ São Paulo. Então, seja muito bem-vindo, Douglas. Fala, Ivan, uma honra poder estar aqui, né, depois de estudar e ser aprovado nesse concurso utilizando aí um material da Brabo. Voltar hoje para contar a minha história como tutor também da Brabo. Então é uma felicidade muito grande poder estar aí. Muito massa. Douglas, me conta aí um pouco da sua história. Da onde você é e o que te levou a fazer concurso público? Assim, você fez faculdade? Como é que foi essa trajetória até falar, não, beleza, vou fazer concurso público? Beleza, vamos lá, né? Cara, eu sou mineiro. Mineirinho, ele vai... O sotaque entrega, né? Mas eu comecei, vamos falar de carreira, né? Eu comecei numa área nada a ver. Eu era professor de inglês, né? Então comecei a dar aula de inglês ali com uns 16 anos, mais ou menos. Fiz o curso, já entrei ali na área. E, por incrível que pareça, eu comecei a fazer faculdade de engenharia. Então eu entrei no curso de engenharia. Tinha passado em Direito também, em Ciência da Computação e tal, e não sei por que fui fazer Engenharia. Aí você pergunta, mas você gostava de matemática, de exatas? Não, nunca aprendi. Caramba. Nunca, assim, os alunos até perguntam, né? Ah, mas você aprendeu matemática pro concurso e tal? Eu fiz Engenharia e não sabia matemática. Acho que é o primeiro engenheiro que eu vejo que Tudo na calculadora. Tá. E aí eu fiz 2 anos de curso, quase 2 anos e meio. Da noite pro dia, joguei tudo pro ar, falei, não é pra mim, direito, vou fazer direito. Tá. Liguei na faculdade, já tinha feito a prova, né? E comecei o curso de direito. E aí a gente fica meio perdido, né? Porque, querendo ou não, era o fim de um ciclo, o início de outro, sem planejamento. Comecei assim, do nada, né? E aí a gente pensa, e agora? O que eu vou fazer, né? Porque se eu vou fazer direito, ou eu vou advogar, ou eu vou pra área de concurso público. Então, o primeiro ano da faculdade de Direito, foi ali 2019, foi um período que eu tirei para começar a decidir o que eu ia fazer. Logo no início eu já decidi que eu queria prestar concurso público. Não queria advogar, esperar ali 2, 3 anos para conseguir primeiro honorário, né? Então, poder começar a carreira só depois da faculdade também. Então, optei pelo concurso público. E nesse período eu ainda dava aula, eu era professor de inglês, e esse ano de 2019 inteiro foi esse período de busca, que concurso que eu vou prestar, como que eu vou estudar, como que funciona esse mundo de concurso público, por onde eu vou começar, a gente fica muito perdido nesse início, né? Sempre muita coisa. Paralelamente, as coisas dando muito certo para mim no emprego, né? Então, eu estava numa escola que eu conseguia um horário bacana de trabalhar, um cargo que eu lutei para conseguir lá nessa escola, eu cheguei na coordenação pedagógica, né? Então, decidindo as coisas aqui em relação ao direito, concurso público, mas do outro lado, tudo dando muito certo também. E aí foi nesse período, pesquisando, aí começou Brabo, Matheus Andrade, TJSP. Eu falei, o negócio vai dar certo, tá? Tá legal isso aqui. Já me ganhou ali de cara. E aí foi onde eu decidi largar tudo ali em relação ao emprego, que tava dando certo. Parei de dar aula, a música também sempre fez muita parte da minha vida desde criança. Tem até uma foto minha que eu postei aí, os alunos até me zoaram, eu pequenininho, bebezinho com um tecladinho no colo, né? Legal. E eu tocava nessa época, viajava, tocava, então parei com isso também para me dedicar aos estudos. Então saí do emprego, parei de tocar e 100% dedicado ao estudo do TJ, baseado em tudo aquilo que eu via da Brabo, né? Então, método, material, a sua chance de aprovação, né? Então, eu decidi, é aqui que eu vou começar. E foi, minha jornada começou aí. E aí, Douglas, então você falou que meio que você confiou 100% no método ali. Você largou o emprego e falou, vou estudar para concurso público com esse método aqui que é o que eu acredito. Exatamente. Como eu disse, eu não queria advogar, né? Começar a carreira depois da faculdade, esperar, e eu tinha alguns objetivos, né? Na época eu tinha começado a namorar também, comecei a namorar no finalzinho de dezembro e, por incrível que pareça, a gente já tinha a meta de casar, né?
E aí eu pensei, bom, então eu preciso de um plano que seja, como eu posso falar, atingível, né? Que eu vou conseguir atingir. E eu tinha 5 anos de faculdade pela frente ainda, né? Então, a minha ideia foi, eu preciso passar no concurso público antes de terminar a faculdade. E eu estava no primeiro ano de faculdade, 2019, que foi esse período que eu fiquei pesquisando, estudando. Quando eu decidi, é a Brabo, vou confiar, é o TJSP, né? Depois a gente fala o porquê do TJSP, mas aí foi no finalzinho de 2019, nosso concurso foi 2021, né? Sim. Então... 2019 eu passei pesquisando e aí foi novembro de 2020. Novembro, né? Nossa prova foi 2021. Sim, foi. Então, novembro de 2020, um ano depois, foi quando eu decidi sair do emprego, deixei pra lá, vou me dedicar exclusivamente ao concurso por causa desses objetivos que eu quero atingir. Eu quero passar antes de terminar a faculdade, consegui já estruturar minha vida, ter um salário fixo, estabilidade, tinha viagens que eu sonhava em fazer e o casamento em si, né? Alguém atrás, né? Vamos casar. Dando aquela pressionada. Anos, né? Dando aquela pressionada. E aí eu consegui, então, né? Pela confiança na Brabo, eu decidi seguir esse caminho. Legal. E vamos falar sobre o lance do porquê do TJ São Paulo. Então, muita gente que está assistindo aqui é iniciante e não sabe qual é a melhor oportunidade de concurso público em 2024. Eu sempre falo que o primeiro passo é você escolher qual concurso você vai fazer. Porque ficar tirando para todo lado, faz concurso de polícia, faz concurso fiscal, faz concurso bancário, faz concurso de tribunal, muitos concursos, às vezes você fica perdido. Então, para o cara que é iniciante... Como você era, por que você escolheu o TJ São Paulo? Quais são as vantagens aí desse concurso? Como eu disse, foi um período ali que... Eu não vou falar que eu perdi esse tempo porque foi muito bom, mas esse período de 2019 e 2020, eu entendi algumas coisas antes de efetivamente começar a estudar. Primeira coisa que eu entendi é que, como você disse, não adianta eu só atirar. Eu vou fazer um concurso da área policial, depois um de tribunal, depois sai um do INSS... Isso não costuma funcionar muito, pelo menos foi o meu entendimento, porque cada área específica de concursos tem um núcleo de matérias em comum. Então, para todos os concursos, tudo bem que eu tenho ali português, informática, matemática, que são disciplinas que costumam estar presentes em todos. Mas quando eu olho, por exemplo, para a área de tribunais... Eu tenho um núcleo de matérias que faz parte daquela área de concursos. Diferente se eu for, por exemplo, para um concurso da área policial, que vai ter um outro núcleo de matérias em comum para aquela área. Ou se eu vou para um concurso da área previdenciária, como é o INSS, por exemplo. Então eu entendi que o primeiro passo era escolher uma área. E como eu estava na faculdade de Direito já, eu me descobri nesse universo, né? Eu gostei muito de toda a liturgia jurídica. Então eu falei, acho que uma boa é a área de tribunais. Não só por me identificar com a carreira em si, né? Mas também a gente tem vários tribunais, né, espalhados pelo país, sejam estaduais, federais, então eu vi como um maior número de oportunidades. Então começou por aí. Mas quando eu descobri o TJSP, eu escolhi ele num primeiro momento por vários fatores. Eu gosto sempre de falar isso para os alunos, né? Às vezes tem dúvida de qual começar. O TJSP tem algumas características muito interessantes. A começar pelo alto número de concursos que são lançados. Então tem uma peculiaridade ali que a gente tem concurso praticamente todo ano. Se não todo ano, um ano sim, um ano não. Na minha época, quando eu decidi começar... Geralmente eles faziam um concurso para o interior e aí no outro ano ou no ano seguinte, né, para a capital. Sim. Isso quando não faziam 2 anos seguidos, né? E hoje a gente ainda tem uma situação em que, salvo engano, a gente tem 3 concursos vigentes, né? 3 em andamento ao mesmo tempo. Então pensei, bom, eu tenho mais chances, né? Se eu não passar numa prova, logo em seguida no outro ano... tem outra prova. E eu tinha visto na internet que uma média de tempo aí estudando era de 2 anos para aprovação. Então pensei, bom, se não passar em um, tem o outro. E isso somado a outras características. Por exemplo, sempre a mesma banca. Então é importante a gente saber qual banca a gente vai enfrentar, porque a banca tem algumas características próprias. Seja no estilo de questão, as pegadinhas, o estilo de texto que a banca usa no enunciado. Então, bom, é sempre a mesma banca, eu me preparando para um,
estou me preparando para os outros. Edital muito conservador. Se a gente pega os editais do TJ desse ano para trás, o edital é praticamente idêntico. Se a gente pega, sei lá, vamos jogar 2016, acho que 2016 teve para o interior, né? 2016 para cá, o edital é praticamente idêntico. Sim. A gente vai ver mudança, por exemplo, a versão do pacote Office de 2019 para o 365, por exemplo. Pouca mudança. Pouquíssima coisa, mas o conteúdo em si não muda. Ou seja, eu estudei para por algum motivo, não deu para passar nessa próxima prova, mas eu sei que vai ter outra em seguida com a mesma banca e com o mesmo conteúdo, né? Então, essas características me fizeram escolher o TJSP. É um edital enxuto, se a gente for comparar com outros, que ele já traz ali expressos os artigos que vão cair. Então, você consegue montar um plano de estudo mais objetivo, mais claro. Então, para começar, é o paraíso dos concursos. Legal. Você hoje é tutor da Brabo, então você ajuda também os alunos até a data da prova, inclusive do TJ São Paulo. O que você tem visto aí de principais dúvidas da galera? Você fala, ou de principais erros também, porque muitas pessoas que estão assistindo, eu sempre falo isso também, que é importante a gente saber como estudar, mas os erros também são fundamentais. Então, saber o que não fazer. Sabe aquele lance de é importante você saber o que fazer, mas você tem que saber também o que não fazer, qual caminho não seguir, para você não perder tempo e demorar para ser aprovado. Então, me fala aí 3 principais erros que você, como tutor, ouve muito de quem está começando a estudar para concurso público. Tá. Acho que o principal erro, ou diria assim, o matador, é o aluno que não faz a revisão. E isso vem por vários motivos, seja por uma falta de organização, seja por não considerar a revisão importante. Alguns até por falta de tempo mesmo, né? Tentam se organizar, mas trabalham o dia inteiro, têm família e acabam negligenciando a revisão. E eu costumo falar, o que vai garantir a nossa aprovação não é efetivamente o que a gente estuda, mas o que a gente consegue carregar até a data da prova. Sim. Porque, querendo ou não, vai passar quem acertar mais questões. E para acertar questões, a gente precisa levar para lá o que a gente vê desde o primeiro dia, né? Então, a gente precisa carregar esse conteúdo. E isso vem através da revisão. Se eu estou consumindo conteúdo, estou lendo artigo, estou vendo videoaula, mas eu não passo por ele ao longo do tempo, meu cérebro vai descartar, né? A nossa memória não é infinita. Então, o que é repetido, ele entende que é importante. O que é importante, ele vai manter. Sim. Se eu não passo por aquilo, ele julga que não é importante e vai descartar para abrir espaço para coisas novas. Então, a revisão é importantíssimo. Uma outra coisa que eu acho que os alunos pecam bastante é em relação a simulado, né? A gente pode casar aqui com a resolução de questões também, porque, né, são ligados. Mas o simulado é muito importante, eu vou focar no simulado. Por quê? Às vezes o aluno pensa assim, eu estou começando agora, eu não vi praticamente nada, então eu vou fazer simulado para quê? Eu não sei o que tem no simulado, não estudei, não tenho condição de fazer o simulado. Só que o simulado ele não te prepara somente em relação ao conteúdo. O simulado ele te prepara para outras coisas que são importantes para a prova também. Por exemplo, resistência física e mental. Então você vai ficar ali, praticamente 5 horas sentado numa cadeira desconfortável, uma sala ou muito quente ou muito fria, com aquele silêncio ensurdecedor. Sim. Questões extensas, que às vezes você começa a ler, às vezes você já está meio cansado, as palavras pulam, assim, você vê na sua frente elas pulando quase ali, mexendo, ali, né? Então o simulado ele vai te preparar para isso. Você vai começar, os primeiros são muito difíceis, né? Mas aí você faz um, faz outro, seu corpo, sua mente vão se adaptando àquilo. Estratégia de prova, né? Às vezes não é necessário você abrir o caderno e até o final dele. Sim. Quando você faz simulado, você percebe que às vezes você tem um rendimento melhor se começar por uma determinada matéria, que às vezes vai te motivar, uma matéria que você tem mais facilidade, né? Depois você vai em outra. Então, quando você faz simulado, você começa a perceber isso, né? E a leitura do seu rendimento em si. O primeiro simulado, muito provavelmente, o aluno vai mal, ele está começando agora. Sim. E eu falo, fica tranquilo, você vai mal, pode esperar isso, sim, mas é normal. E você vai usar isso como ponto de partida. Então, você vai ver de onde você está saindo. Próximo simulado, você vai ter estudado 1 mês, ou seja, mais conteúdo. Você está fazendo tudo certinho, seguindo o método, muito provavelmente seu desempenho vai ser melhor no próximo simulado. E por aí vai. A tendência é você ver uma evolução de um simulado para o outro. Ah, mas meu desempenho caiu no 4º simulado.
Por Às quê? vezes é normal também no meio Super normal, e isso precisa acontecer. Sim. Que aí é um outro ponto do simulado. Então, você faz uma leitura. Por que meu desempenho caiu? É coisa que eu já estudei e errei, então preciso revisar. Ele te dá essa leitura da sua rotina de estudos, né? Ou é algo que eu ainda não estudei? Então, beleza, eu vou continuar aqui com o material que aborda todos os pontos, né? Então, isso a gente pode ficar completamente despreocupado. Então, vou continuar porque com certeza eu vou ver isso mais à frente. Né? Ou será que esse simulado veio um pouco mais difícil e eu errei porque eu já estava cansado, estava com um pouco de falta de atenção ali, né? Então, o simulado traz essa leitura. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre, você falou o lance do simulado de ficar sentado ali resolvendo a prova e tal. Isso tem muito a ver também com treinar o seu local de prova e o seu local de estudos. Então, como é que você montava o seu local de estudos? O que era fundamental? Porque eu vejo muita gente falando, mas eu não tenho dinheiro para investir num baita local de estudos. E aí a gente tem várias histórias de vários alunos que estudaram com uma mesa super simples, uma cadeira que de preferência ela... Como é que a gente pode falar? Você consegue encostar a lombar, né? Ela apoia a sua lombar, isso é muito importante. Então, uma cadeira simples e a pessoa já conseguiu estudar. Então, como é que você montava aí o seu local de estudos? Era simples? Era cheio de coisa? Como é que era? Assim, na realidade era simples. Eu tinha uma mesa no meu quarto e era isso, né? Era uma mesa apertadinha, que a gente tá numa mesa grande, bacana lá. Era uma mesa bem estreita, assim. E ainda na casa dos meus pais, né? Então, às vezes a família não tem essa compreensão do quão importante é aquilo. É claro que, no meu caso, pelo menos, eu tive um apoio familiar, eles entenderam. Mas, cara, domingo de manhã eu fazendo simulado, eu fazia de manhã, esse é um ponto. Mas aí, às vezes, todo mundo acordava e era panela caindo, e louça. Mas eu tentava me concentrar o máximo possível. Então, fechava tudo, celular em outro cômodo. A Brabo tem uma coisa que eu gostava bastante, que era a antecedência, né? Então, a gente tem simulado no domingo, mas na quinta-feira a prova já está disponível. Então, eu começava a me preparar na quinta. Eu imprimia a prova, não olhava, imprimia, deixava ela guardada lá, né? E já começava a organizar meu ambiente, porque durante a semana eu ia estudando, então ficava muita coisa ali em cima, muito material, então eu já tirava tudo. Domingo, quando eu ia fazer a prova, era eu, o caderno e a caneta. Nem garrafinha de água eu costumava colocar, né? Tentava chegar o mais próximo possível do que seria o ambiente de prova. Algumas vezes, quando o barulho estava insuportável, assim, estava desconcentrando muito, eu colocava um fone de ouvido. Eu sabia que na prova não ia ter como. Mas tem um estilo que chama lo-fi, não sei se você já ouviu falar, que é só a batida, né, da música, assim. Dizem que tem o lance do ruído marrom também. Tem vários... isso também. Então, costumava colocar, mas assim, porque às vezes a conversa tirava a atenção. Então, o que tá falando? O que tá acontecendo? Sim. O ruído não, né? E foi até interessante, porque na minha prova do TJ... foi na Paulista, né? E foi num domingo. Para quem não é de São Paulo, domingo ali eles fecham a Paulista e vira um palco de show ali, festa. Carnaval a céu aberto. Então assim, o meu local de prova tava numa esquina, né? Em frente ao meu local de prova, tinha uma galera tocando rock pesadão, heavy metal, caixa de som, guitarra. Clima bom pra fazer prova de concurso, Na esquina da frente, assim, um pouquinho pra frente, assim, tinha uma galera do axé. E na esquina do lado, assim, tava tocando, acho que era funk, não lembro. Entendi. E a sala onde eu tava era alto, então o som sobe e parecia que tava lá dentro. Tava fácil de se concentrar, então. Mas aí, na hora, eu agradeci minha família, né? Panela caindo, gente já conversando. Treinei esse cenário. Às vezes meu pai, nessa época, meu pai tinha o costume de acordar e ligar o rádio, né? De manhã lá em casa. Então eu já tava acostumado até com isso. Isso eu acho muito legal, porque tem gente que acha que o ambiente de estudo tem que ser o perfeito, né? Sem nenhum ruído e tal. E aí, às vezes, é isso até ruim. Na data da prova, você vai ter esses ruídos. Sim. Então, é até bom estudar um ambiente o mais natural possível. Ter gente falando, panela caindo e tal, te ajudou na data da prova. A prova não é só conhecimento acerca das disciplinas ali. A prova envolve muitas outras coisas. Então, eu já tive relato de aluno que não conseguiu se concentrar na prova, não teve um desempenho muito bom, porque quando eu estudava em casa, quarto com ar-condicionado, cadeira gamer, né, a mesa do melhor tipo. Aí chegou para fazer a prova, era aquela mesa quadradinha de escola, cadeira de madeira dura que o encosto fica lá atrás e a prova aqui, né? Essa perna... aí a pessoa vai fazer a prova igual um anzol. Sim, né? exatamente. Então,
Cara, eu não consegui, porque tava muito desconfortável, doía as costas, eu não conseguia me concentrar na prova. Então a gente tem que pensar nisso, né? O ambiente perfeito nem sempre é o ideal, porque a sua prova muito provavelmente não vai ter um ambiente perfeito. Você precisa estar preparado para isso também. Legal. Então, a gente falou sobre sua jornada inicial, sua trajetória, escolha de um concurso para iniciante, você escolheu o TJ São Paulo. E aí, agora vamos falar um pouco sobre sua rotina de estudo mesmo. A galera gosta de saber na prática. Pô, Ivan, mas pergunta pro Douglas na prática, como é que era? Segunda-feira ele acordava, o que ele fazia? Então conta um pouco da sua rotina na prática aí, como é que você estudava pro TJ São Paulo, como é que você usava a plataforma, como é que o método te ajudou, vai explicando sua rotina para ser aprovado. O início foi complicado. É muita coisa, né? A gente tem apostila, videoaula, questões, várias disciplinas que a gente precisa concatenar tudo ali, então o início realmente é desafiador. Primeira coisa, eu sempre falo com os alunos que me perguntam sobre isso. Não é a gente ter um melhor material que faz a gente ser aprovado. Embora nós tenhamos um excelente corpo de professores que faz total diferença, mas também não é só isso. Ou a qualidade das videoaulas, que é excepcional, tudo isso ajuda. Mas o que efetivamente faz a gente chegar na aprovação é a forma como a gente utiliza tudo isso que a gente tem à nossa disposição. Então, o melhor material, os melhores professores, apostila, videoaula, questões, como que eu vou organizar tudo isso? É o método. Então, é o método que faz a gente chegar lá. E é o que a Brabo já oferece logo de cara. Então, eu acho que o que me fez não perder tempo foi justamente ter esse suporte pronto da Brabo. Então, eu lembro que quando eu comecei, antes de entrar efetivamente no português, na matemática, começar as disciplinas, né? Eu assisti às aulas de método, né? Que o Matheus ensinava ali. Eram várias aulas ali, eu lembro que eu gastei umas boas semanas nesse início, mas para garantir que eu ia fazer tudo certo, menos banho gelado. Banho gelado você não encarou, não foi. Mas então o primeiro ponto é isso, a gente precisa ter muito claro na nossa mente como a gente vai estruturar, como funciona o método, por mais que seja confuso no início, mas é isso que vai garantir a nossa aprovação. Aí sim, entendido isso, eu comecei devagar. Então, a gente já sabia que não adiantava estudar uma disciplina por dia, a gente precisava estudar mais disciplina. Resolução de questões era importante, revisão era importante. E aí eu decidi começar com 2 disciplinas, que é o que a Brabo, inclusive, recomenda no início, né? 2 disciplinas, 1 horinha por dia. Comecei assim, 2 disciplinas, 1 hora por dia. Porque dessa forma eu comecei a entender a rotina. Então eu estudei, assim, acho que 1 ou 2 meses mais ou menos. 2 disciplinas, 1 hora por dia, conciliando com faculdade. Então, eu ia para a faculdade de manhã. Nessa época, eu já tinha saído do emprego, então era faculdade e estudo. Ia para a faculdade de manhã, estudava à tarde, fazia revisão à noite. Era assim que eu fazia. E aí, quando eu percebi como funcionava, como era a rotina efetivamente, eu aumentei meu tempo de estudo. Então, continuei com 2 disciplinas, mesmo formato, mas 1h30 para cada disciplina. Então, 2 disciplinas por dia, 1h30. E aí a gente entrou na pandemia. Né? Na pandemia, faculdade, aula online. Então, não tinha mais que viajar. Tá. Eu estudava em outra cidade, né? Tava ali em Passos, faculdade era em Franca. Tinha que sair 5 horas da manhã para estar lá. Chegava à tarde já, né? Então, era complicado. Com a pandemia, aula online. Não precisava mais viajar. E aí eu fiz uma escolha. Eu não vou gastar energia com a faculdade. É claro que eu fazia o mínimo necessário para ir bem nas matérias, mas meu foco era concurso público, era o TJ, eu ia passar. Então de manhã, tomara que nenhum professor meu esteja ouvindo do mundo de concurso, né? Nisso. Mas de manhã eu abria a aula, colocava o computador lá, né? Dava bom dia lá no chat. Olha aí a estratégia. Né? Computador de lado, material da Brabo. Ia estudar minhas matérias do concurso. Aí eu elaborei uma outra rotina, que eu estudava de manhã, então as disciplinas ali do circuito loop, que eu tinha que estudar no dia, já vem prontinho, né? Uma das vantagens, você não precisa montar cabeça, quebrar a cabeça montando cronograma, né? O circuito loop te dá pronto. Então, circuito loop ali, já estudava as disciplinas que eu tinha que estudar de manhã. À tarde, fazia revisão, não estudava o dia todo.
E aí, nesse momento, foi quando eu consegui voltar com algumas coisas que me faziam bem. A academia, por exemplo, que no início eu tinha parado e não me fez bem, não foi legal. Então, final da tarde, ia para academia e depois à noite fazia revisão. Então, esse foi meu segundo momento de estudos. Entendi como funcionava, começou a funcionar legal, estruturei minha rotina, então agora eu vou aumentar. E aí foi. Nesse momento, eu atingi a primeira vez mais de 90% no simulado. Acho que isso com uns 2 ou 3 meses de estudo. Eu lembro até que a Bruna me ligou e falou, Douglas, tá certo isso aqui? Essa nota tá certa? Eu olhei, conferi. Falei, Bruna, tá certo. Ela falou, mas 2, 3 meses... E daí pra frente o negócio foi embora. Aí eu vi que tava funcionando, tava fixando conteúdo. Falei, bom, o negócio funciona, legal isso aqui. Aí eu aumentei minha carga horária. Aí foi quando eu comecei a estudar 3 disciplinas por dia, 1h30 cada disciplina. Tá. Mantive o mesmo formato. Então de manhã, faculdade ali pro lado. A faculdade, entre aspas, ali. Ia estudar 3 disciplinas, 1h30 de manhã. À tarde. É verdade. Você deixava o computador da faculdade meio de lado e estudava. Ia estudar. Beleza. À tarde, fazia revisão. E aqui, muito importante, uma coisa que eu amei no método da Brabo é o esquema de revisão. Porque era uma coisa que eu tinha dificuldade no início. Como que eu vou rever tudo que eu estudo? É muita coisa. Né? E aqui a gente tem aquele esquema de 3 revisões. A revisão da matéria que eu estudo no dia, o que eu estudei ontem e depois lá na frente... A revisão do que eu estudei naquele circuito, né? Então, o tempo todo eu tinha contato com o conteúdo. Essas revisões eu fazia à tarde. Então, período da tarde, o que eu estudei no dia anterior, eu fazia a revisão ali à tarde e resolvia a questão do que eu tinha estudado de manhã. Beleza. E à noite, já tinha passado um tempo, já tinha esquecido algumas coisas que eu tinha estudado de manhã, aí eu fazia a revisão do que eu estudei de manhã. Então, assim, cronograma fechadinho, beleza. E me esforçava todos os dias para conseguir seguir aquilo. Tava cansado, tava desanimado, tava desmotivado, mas caiu na rotina. Legal. Então, todo dia eu seguia aquilo. Algumas dúvidas que eu tenho. Primeiro ponto, quando você fala, eu estudava a matéria, como é que era esse estudava? Você assistia as videoaulas, você usava o material físico, você estudava pela apostila online? Como é que era esse estudava? Como é que você fazia? Olha, eu acredito ainda hoje que isso vai depender, a videoaula, a apostila, isso depende muito de pessoa para pessoa, né? Eu sou muito auditivo, principalmente, e visual, músico, né? Músico, então eu sou muito auditivo. Meu método de estudos primário ali era videoaula. Então, se eu tinha ali um bloco de estudos de 1h30, era 1h30 assistindo videoaula de português, por exemplo. Douglas, quantos vídeos? Quantos vídeos desse para assistir dentro de 1h30. Entendi. E aí depende do tempo de cada vídeo. Às vezes era 4, às vezes era 5, né? E resolvia questões no momento de revisão. Então, minha revisão sempre foi através de questões desde o início, em todos os momentos de revisão. Depois de um tempo, eu comecei a dividir. Então, esse bloco de estudos de 1h30, eu ficava, por exemplo... 1 hora assistindo aula, depois meia hora resolvendo questões sobre aquilo que eu tinha acabado de estudar, que não era revisão, né? Os alunos confundem isso. A revisão ocorre em outro momento. Então, quando ali no meu bloco de estudos de 1h30 eu tinha videoaula e questões, eu tinha um bloco de estudos com estudo passivo e estudo ativo. Legal. Né? Isso eu sempre falo pra galera que quando você acaba de estudar um conteúdo, vamos supor, meia hora de direito constitucional, e aí você resolve questões sobre aquele assunto que você acabou de estudar, você provavelmente vai acertar muitas questões e aí você vai ter uma falsa sensação de bom desempenho. Então pensa que você fez um recorte em direito constitucional muito pequeno de meia hora. Então você estudou uma quantidade pequena do conteúdo de direito constitucional que vai cair na prova em meia hora. Se você só faz questões sobre aquele assunto, a gente não pode considerar isso como revisão, porque você não está revendo, você acabou de estudar aquele conteúdo, então ainda está no primeiro ciclo de estudo. Aí é o que você falou, a revisão é para você entender o que você esqueceu. E óbvio que você não vai esquecer imediatamente depois de estudar. Então acho que o grande lance também de fazer revisão é dar um espaço entre o estudo primário, que você chamou a primeira sessão de estudo, e a revisão. Porque eu vejo muita gente sabotando os estudos, fazendo a questão só logo depois de estudar e fala, pronto, revisei a matéria, não esqueci nada. E aprendi tudo, né? Exatamente. A Brabo, ela traz isso muito claro na parte de metodologia, né? Que é a respeito da importância desse espaço, né?
o Matheus ensina isso nas aulas ali iniciais e depois eu ainda fui estudar para aplicar em outras áreas, que é a questão da curva do esquecimento, né? Então, se a gente pensa num gráfico, a gente estuda, nosso conhecimento vai lá em cima. Sim. Naturalmente, o tempo vai passando, a gente começa a esquecer. Então, se a gente pensa numa curva, vai diminuindo, né, ali no gráfico. Se eu entro com revisão logo aqui, né, passou um tempo, esqueci, eu entro com revisão aqui, essa curva ela vai lá em cima de novo, acima do pico que tinha antes, né? Exatamente. Então esse espaço é importante justamente para gerar lacunas. O que é a revisão? Eu estudo, o tempo passa, eu começo a esquecer, gera lacunas. Eu venho com a revisão preenche essas lacunas de conhecimento e isso gera fixação. Então eu estudo, esqueço, preencho e quanto mais eu faço isso, mais eu fixo aquele conteúdo. Exato. Eu faço inclusive uma analogia de um tanque de carro, de gasolina. Pensa que você acabou de estudar, acabou de colocar gasolina, o tanque tá cheio. Quanto mais tempo vai passando, você vai rodando com o carro, o tanque vai abaixando, você vai esquecendo os conteúdos. A revisão é como se você abastecesse de novo aquele tanque, ele sobe de novo, roda com o carro, vai baixando, pum, abastece de novo. Até o momento que você, claro, aí a analogia já não faz mais tanto sentido, mas até o momento que no seu conhecimento você já nem precisa mais ficar abastecendo com tanta frequência. Bom, né? Seria bom se a analogia fosse perfeita, mas aí você nem precisa mais abastecer com tanta frequência porque aquilo já sedimentou muito. Então, por exemplo, sei lá, às vezes a pessoa te pergunta, você acabou de tirar um cartão de crédito novo, ainda não sabe o número e tal, a pessoa te pergunta, você vai olhar o cartão. Mas tem gente que de tanto usar o cartão de crédito na internet para compra online já decorou, já fixou. Então, usa uma vez, beleza, tá fácil o número. Aí vai esquecendo, aí pum, lembra de novo. Então, a revisão realmente é um negócio fundamental. E a questão, né? Isso é a fixação. Estudo, esqueço, preencho lacuna. Beleza. Se eu acabo de estudar e já venho com o que seria revisão, né, resolver questão ou fazer um resumo, alguma coisa naquele momento, não deu tempo de gerar lacuna. Então, consequentemente, aquilo que eu estou fazendo achando que é uma revisão não está preenchendo lacuna, porque não tem. Então, esse que seria o ciclo de fixação, ele não está acontecendo. Né? Vai chegar lá na frente, eu vou ter esquecido da mesma forma e sem uma revisão lá para concretizar todo aquele conhecimento. Né? Legal. Deixa eu te perguntar, você falou que em 2 meses de estudo você já estava acertando mais de 90% do simulado, e isso sem nunca ter sido aprovado no TJ antes, né? Você estava começando ali, cru. Igual eu falei, eu vou confiar, né? Eu gostei bastante de tudo que eu vi inicialmente antes de comprar, né? O material da Brabo. Bom, eu vou confiar. E comecei, mas assim, eu tinha saído do emprego, eu tinha um objetivo de passar no concurso antes da faculdade, então tinha todo esse fator emocional, uma certa pressão interna, né? Eu vou colocar todas as minhas fichas aqui e seguir à risca. Eu falo com os alunos, não comece a estudar as disciplinas sem antes entender o método, né? Seguir à risca. Como revisar, estudo passivo e estudo ativo, fazer simulado, resolução de questões, como organizar o bloco de estudos. Eu fiz do jeitinho que tinha que ser feito, menos mangelado. E aí fui, e 2 meses. Douglas, e a matemática? Era os 10% que faltava no início. Depois eu aprendi, mas ali no início a matemática ainda era um tabu para mim. E aí, em 2 meses, você atingiu 90% no simulado. E aí, qual foi a sensação ali? Você falou, putz, tô muito no caminho certo. Você estava em pré-edital quando você estava acertando 90%? Pré-edital. Então, isso que eu queria saber. Então, qual que foi a sensação de estar acertando mais de 90% no simulado já no pré-edital? Você falou, putz, foi fundamental ter começado antes do edital sair ou você acha que não, dá uma motivação extra, né? Porque assim, a gente começa com muitas incertezas e muitas inseguranças, né? Eu pensava, será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter que estudar 3, 4, 5 anos, né? E aí, depois de 2 meses, você faz uma prova e acerta 90%. Minha primeira prova, antes de começar a estudar, eu fiz... Eu acho que foi 48 pontos. Posso estar falando bobeira, de 100. Eu peguei a prova do próprio TJ e fui resolver. Eu acho que eu fiz 48 pontos. Quase certeza. Ou seja, foi muito ruim. Foi ruim. Não lembro se foi exatamente 48, mas eu fui péssimo nessa prova. E aí eu comecei a estudar depois dela. Para 2 meses depois, fazer um simulado, acertar 90, assim, o gás, né, a emoção, eu vou conseguir, né, é possível, tá funcionando, né, dá uma sensação boa, porque eu apostei tudo ali e vi que já no início estava dando resultado.
Falei, eu acho que eu vou conseguir. Vou chegar lá. E aí, me conta... Beleza, então você contou da rotina do estudo. Você usava material físico? O material físico não era muito legal pra mim. Isso é uma questão que era pessoal. Mais auditivo, eu peguei o material, eu fiquei impressionado porque tem tudo que precisa. Então, tabela para facilitar a memorização, né? Tem explicações que facilitam a compreensão. Na faculdade a gente tem contato com materiais muito complexos, né? Então, o material do TJ da Brabo, na verdade, me ajudou na faculdade. Porque eu não estava estudando para lá, né? Estava estudando para o concurso com o material da Brabo. Mas gabaritava as provas da faculdade, né? Porque a linguagem é muito fácil. Mas eu utilizava as apostilas de forma secundária, né? Forma subsidiária. Eu sou auditivo, então meu bloco de estudo, mais videoaula, eu gostava de colocar a lei seca, né? Eu ficava ouvindo o tempo todo. Mas, por exemplo, se eu estava num momento ali que não era meu momento de estudos, não ia sentar para estudar, mas eu estava num momento ocioso ali. Ao invés de pegar meu celular, eu pegava a apostila e ia dar uma lida em algum conteúdo que eu tinha estudado só para repassar aquilo. Legal. Né? Ou então fiz um simulado, errei uma questão e precisava revisar aquilo. Era algo que eu já tinha estudado. Eu não ia voltar, procurar qual aula o professor falou aquilo, em qual minuto da aula. Apostila, né? Legal. Então eu utilizava a apostila de forma subsidiária. Complementar ali. Isso, mas por causa da minha questão pessoal de preferir videoaula. Claro. Ô Douglas, e a gente entrou muito nesse lance de método tal, como é que você escolheu o concurso, como é que você estudava, como fazer a revisão tal. Agora eu quero saber, assim, coisas que não são tão óbvias para quem estuda para concurso. O que você fazia de coisas não óbvias que você acha que também foram fundamentais para a sua aprovação? Não sei, eu dormia tal horário, que eu acho que eu ficava mais descansado, atividade física, enfim, o que você acha? Teve uma pessoa, um aluno que falou, eu entrei na psicóloga, então isso foi muito importante também. Então fala aí coisas não óbvias, que não tem necessariamente diretamente a ver com os estudos, mas que foram importantes aí para sua aprovação. Isso é muito importante. Às vezes a pessoa acha que ser aprovado num concurso público é estudar da hora que acorda, a hora que vai dormir. O lance é só sentar e estudar. É só aula, é só material, é só concurso, mas não é. É aquilo que a gente estava falando no início. A prova, ela não vai exigir só conhecimento. Ela vai exigir a sanidade mental em dia, né? O emocional em dia. Ela vai exigir uma certa resistência física. Então, além de estudar, tinha coisas bobas que não me deixavam jogar tudo pro ar, né? Por exemplo, teve uma época que eu estava acordando bem mais cedo para fazer uma caminhada. E eu percebia que meu rendimento era bem melhor. Eu sou uma pessoa noturna. Eu funciono muito melhor à noite do que de manhã. E eu estava sendo obrigado pela rotina a estudar de manhã. E era muito maçante, porque dava muito sono, não conseguia concentrar. Um dia, por um acaso, eu fiz uma caminhada de manhã, não lembro por que eu resolvi fazer isso, e percebi que tinha melhorado muito meu desempenho. Então eu comecei a caminhar todos os dias antes de estudar. Tinha uma avenida muito boa ali perto de onde eu morava, uma avenida reta, comprida, bem bonita. Então, assim, já começava meu dia com um ânimo lá em cima, aquele cafezão top, né? Pra já dar aquela acordada. E depois caminhada, tomava um banho, não era gelado, era bem quente, e começava a estudar. Isso, assim, mudou completamente a minha disposição para estudar de manhã. Eu não gosto de estudar de manhã. Banho gelado não te descia? Não, gelado não. Até hoje, não vai. Fora isso, academia. Tá. Eu amo academia. E eu comecei a academia com 14 anos, era a época que eu não fazia nada da vida, não estudava direito nem no ensino, na escola ali, né? Ficava o dia inteiro na academia. E aí o tempo passou, precisei sair para começar a trabalhar, ia muito pouco, mas ainda assim fazia parte, da sua mesmo rotina, que minimamente da minha rotina. Quando eu comecei a estudar, eu simplesmente tirei. E isso me fez muito mal. Meu corpo sentia. Legal. E isso se manifestava como? No sono, na falta de concentração, no estresse. Quando eu entendi isso e voltei para academia, que era aquele período que eu comecei a ir no fim da tarde, mudou completamente, mudou o jogo. Porque, querendo ou não, tem ali toda a questão hormonal, né? Então, quando eu ia fazer a revisão à noite, eu tinha acabado de chegar da academia, então tava super alerta, tava agitado, ia fazer revisão super motivado, né? Excelente. Então, a questão do estresse também resolveu. E uma coisa importante, né? Falando aqui do emocional. Às vezes, isso é algo não óbvio.
a gente fica ali, estuda e vem simulado com resultado bom, às vezes vem simulado com resultado muito ruim. Em algumas pessoas isso aconteceu comigo. Chega uma hora que o nosso emocional tá saturado. A gente não aguenta mais aquilo e a gente tá pra surtar. Tá. Eu percebi isso no momento que eu vi que eu não tava rendendo nada mais. Então eu tava extremamente estressado, descontando em todo mundo à minha volta. Não tava rendendo nos estudos, não tava guardando nada. O desempenho na resolução de questões caiu. Começou a afetar em várias outras áreas da minha vida e eu percebi que eu tava saturado emocionalmente. Eu precisei ter a frieza nesse momento de entender que toda uma ótima rotina de meses de estudo que estava me garantindo mais de 90% em todos os simulados não ia ser jogado fora por uma semana de descanso. E foi extremamente necessário. Então foi uma semana que eu tirei, a gente fez uma viagem em família, eu não estudei nessa semana, foi completamente off, eu, digamos assim, recarreguei todas as energias, né? E na outra semana eu voltei novo para estudar. E eu comecei a render ali como nunca antes. Foi quando eu, inclusive, aumentei a minha carga de estudos. Mas a partir daí, eu tive o entendimento de que, em alguns momentos, eu precisava fazer uma pausa estratégica. Sim. Até então, eu estudava de segunda a segunda, sem parar. Mesma rotina de estudo de manhã, de tarde e de noite. A partir daí, eu comecei, por exemplo, a tirar os domingos. Foi por isso que eu comecei a fazer simulado de manhã. Legal. Então, eu acordava domingo cedo, fazia o simulado de manhã, tinha o resto do dia livre para descansar, para aproveitar. Então, comecei a fazer esse recuo estratégico para equilibrar, né, o emocional também. Isso é importante. O que te dava motivação, Douglas? Você falou do lance emocional, da motivação. O que te motivava a estudar ali 1 hora e meia, 2 horas por dia? Que você fazia quadro dos sonhos, por exemplo? Qual que era o lance ali que te dava essa motivação? Eu não tinha um quadro físico, né? Mas eu tinha bem claro em mente os objetivos, né? O que a aprovação ia me proporcionar. Então, a possibilidade primeiro de casar, porque eu comecei a namorar no primeiro ano de faculdade, eu já tinha falado com ela. Não vou casar antes de terminar a faculdade. Mas pensa, 5 anos, para depois mais 2, 3 anos, para começar a ganhar alguma coisa como advogado, né? Então, tinha esse ponto. Viagens que eu tinha o sonho de fazer. A vida boa do funcionário público, né? Eu já ponho as aspas aí, porque tem gente que acha que funcionário público não trabalha, né? A gente trabalha pra caramba. Sim. Mas eu já tinha essa visão que eu ia ter uma qualidade de vida que eu não tinha na iniciativa privada. Então, a gente estava até conversando antes nos bastidores, né? Tô indo pra Minas amanhã, minha terra natal, e eu volto só depois do carnaval, né? Douglas, você não vai trabalhar? Eu vou, mas eu tenho um home office, tenho uma carga de trabalho tranquila, é algo que não me sobrecarrega e me possibilita uma qualidade de vida muito boa. Então, isso era um objetivo para mim também. Esses sonhos me motivavam a não desistir e a querer chegar lá. Mas aquela motivação diária de querer estudar todo dia, confesso que às vezes faltava. E eu me lembrava dos bons resultados, questão da rotina, né? Eu falava, não, eu já tenho uma rotina estabelecida, então eu vou cumprir ela. Às vezes você tem que fazer por rotina mesmo, nem necessariamente motivação. Como tudo na vida, né? Não tem uma coisa que você vai ficar 100% motivado todos os dias. E mesmo quando eu tava assim, no nível extremo, que eu falava, hoje eu não vou estudar, mas eu fazia revisão. Então eu não avançava no circuito loop, né? Eu não ia para a próxima matéria, eu não tinha o meu bloco de estudos ali. Mas a revisão do que eu estudei ontem eu fazia. Mesmo que fosse 5 questões de cada matéria. E você hoje como tutor, você tem esse papel de às vezes motivar? Tipo, às vezes você resgata alunos que estão desmotivados aí? Me conta como é que é isso. Quando o aluno vem pedir ajuda com um problema, raramente é relacionado a um conteúdo que não está entendendo ou uma rotina que não está conseguindo estruturar. Isso vem muito no início. O aluno que está começando pede ajuda em relação a isso. Agora, quando você pega aluno que já está estudando há um tempo, o problema, geralmente, na maioria das vezes, é falta de motivação, não estou conseguindo estudar a carga horária que eu acho que eu preciso, estou desanimado, o resultado não está vindo. Então, a gente tem esse papel de conversar com o aluno, entender o porquê. Claro que eu não vou falar o nome, né? Mas só para ilustrar, uma aluna semana passada me mandou alguns áudios desesperada porque tinha brigado com o namorado,
Eu tinha tido problema no serviço, eu tava com problema em casa, enfrentando algumas doenças e não conseguia estudar. Eu já comecei falando, calma, em relação ao seu namorado, eu não conheço ele, mas tenho certeza que você tá certa. Ele tá errado, é isso aí. Não, já quebrou ali, né? Então a pessoa já dá aquela acalmada, né? E depois a gente vai, calma, uma coisa de cada vez. Arruma isso, estrutura isso, vai dar certo, lembra do porquê você começou, lembra onde você vai chegar, o que isso vai te proporcionar. Então a gente tem que trabalhar nessa questão de motivar o aluno também. Legal. Me conta aí, Douglas aprovado no TJ, 92% de acerto. Eu quero saber duas coisas. A primeira, no dia da aprovação mesmo, como é que você leu o nome lá no Diário Oficial? Você ligou pra quem? O que você fez? Você mandou mensagem pra alguém? Qual foi a sensação no dia? E qual foi a sensação de futuro? Tipo, e agora, como que vai ser minha vida? Você falou da qualidade de vida, mas assim, materializando mesmo. Pô, agora eu vou poder fazer essa viagem específica que eu quero, eu vou poder fazer essa coisa aqui que era meu sonho, enfim. Quero saber esses dois pontos aí. Foi completamente diferente do que eu esperava. É? Porque a gente sonha, a gente fantasia, mas quando chega na hora, foi assim, completamente diferente. A gente faz a prova prática, né? Então fica aquela expectativa. E agora? Vai sair a lista? Como é que é? E teve uma questão interessante. O resultado da objetiva saiu em fevereiro. Você lembra que foi vazado? Que a nossa prova foi a mesma, vazou, né? Cara, foi o dia do meu aniversário, dia 22 de fevereiro. Eu tinha saído com a minha família, não tinha expectativa nenhuma, não tinha boato, porque quem tá aí nos concursos sabe, né? Boato na internet é o que mais tem. Solta. Então não tinha boato, não tinha nada. Eu tinha saído com a minha família pra jantar, comemorar meu aniversário. Cara, eu tava na mesa, vazou a lista de aprovados no dia do meu aniversário. Então, assim, foi um presentão, né? Isso da primeira pra segunda fase. E já com a data pra segunda, né? Então, começou ali a emoção. A gente fez a segunda, fui aprovado e tal. E eu naquela expectativa de sair a lista, né? Definitiva, com classificação, tudo bonitinho. E eu sempre pensava, né? Quando sair, quem que vai ser a primeira pessoa que eu vou contar? Acho que eu vou contar pra Jéssica, né? Ou será, acho que eu vou contar pros meus pais? Ficava imaginando. É sua namorada. Ficava imaginando como que ia ser, né? Nessa época eu peguei monitoria na faculdade. Então eu estudava de manhã, já tinha saído da pandemia, né? Então saía tipo às 5 horas, ia pra faculdade, chegava em Passos umas 2 horas da tarde mais ou menos, e aí 5 da tarde eu tinha que pegar o ônibus de novo pra voltar pra Franca, pra dar monitoria à noite. Eu dava aula de direito penal lá. E chegava de madrugada, chegava 1, 2 horas da manhã de novo. Eu tava no ônibus, voltando de madrugada, quando saiu a lista, meia-noite, né, que sai a publicação do diário, e eu todo dia ali olhando. E, cara, eu senti a lágrima escorrendo assim, né? Aí a pessoa que tava do meu lado olhou pra mim, o que aconteceu? Você tá bem? Porque eu tava chorando ali de emoção, né? Eu falei, fui aprovado no concurso, acabou de sair a lista definitiva. E eu contei, a primeira pessoa que eu contei era alguém que eu nem conhecia. Né? E depois eu fui pra casa pensando nisso, caramba, eu planejei tanto, né? Eu ia ligar pra Jéssica. E aí depois que ela perguntou e eu falei, aí a ficha começou a cair. Né? Era madrugada, eu liguei pra Jéssica, contei, no outro dia ela nem lembrava que eu tinha contado. Tava meio que dormindo ali, né? Mas a gente fica meio extasiado, fica um tempo, e agora? O que acontece, né? Aí vem toda aquela fase de documentação e a gente esperando o RH ligar, né? Uma fase tensa também. Eu era da comissão de aprovados, então eu usava meu cargo ali, né? Pra desenrolar. Pra ligar lá, então, sou da comissão, a gente tá desenrolando isso aqui, tem alguma informação? Aí consegui algumas coisas lá, né? Legal. Mas essa fase foi completamente diferente do que eu esperava. Mas depois de aprovado, uma vez lá dentro, entra uma fase que eu não pensei que eu ia passar por ela. A gente fica tão feliz, né? Sonhos realizando, que a gente esquece disso, que é de adaptação. Então, eu larguei minha vida, digamos assim, em Minas e vim para São Paulo, sozinho, né? Então, arrumar lugar para morar, organizar tudo, adaptar a nova rotina, né? Passos, não tinha metrô não, 15 minutos assim de um ponto ao outro mais longe da cidade era 15 minutos. De bicicleta, né? Você cruzava a cidade em 15 minutos. Então... Aí, então tem toda essa adaptação aqui de São Paulo, cidade grande, o tempo que você leva de um lugar para o outro, aprender o serviço. E eu sou uma pessoa que
não gosto de demora. Então, eu quero aprender rápido, eu quero fazer rápido. E enquanto eu via gente lá, às vezes, fazendo 40, 50 processos por dia, eu lembro que na primeira semana eu ficava o dia inteiro para fazer uma parte de um processo. Entendi. Né? Para ir pegando jeito. Para ir pegando jeito. Mas aí a coisa foi indo. Voltou à faculdade, né? Porque meu coordenador foi muito gente boa comigo em Franca. E aí ele me ajudou de uma forma que eu não terminei o 8º período lá. Então, quando eu vim para São Paulo, eu não tinha ainda faculdade para fazer. Eu esperei terminar o 8º período e já entrei no 9º aqui. Né? Então, quando voltou à faculdade, foi um baque. Porque aí trabalhava o dia inteiro, tinha que ir para a faculdade na Paulista, chegava em casa de novo 11 horas da noite. E eu já querendo estudar de novo. Né? Não queria quebrar o ritmo. Não foi possível. E isso foi um período muito difícil para mim, de muita frustração, porque eu não conseguia estudar. E agora que eu tô voltando. Terminei a faculdade, então agora que eu tô conseguindo focar de novo. Então, assim, é muito bom, realização de sonhos. Ou você conseguiu viajar? Ainda não, mas eu sei que eu posso, né? Eu priorizei. Então agora eu tô organizando meu casamento. Você tem total condição de... Sim, eu tô organizando meu casamento, mas enquanto eu tô organizando meu casamento, a gente já tá aqui. A gente vai pra tal lugar, a gente vai passar o final de semana em tal lugar. Ou eu tenho home office, né? Eu já planejo semana que eu vou passar na praia. Vou trabalhar da praia, né? Então... Isso que é vida, hein? Pois é, né? Legal. Então proporcionou tudo isso. Tem os picos, tem uns momentos ali mais difíceis também, mas é muito bom. Douglas, pergunta que não quer calar, a galera que tá ouvindo o podcast quer saber quando você acha que vem o próximo edital do TJ São Paulo. Cidades do interior do litoral estão sem concurso desde 2021. Você estava me falando ali dos bastidores de um lance de UPJ no TJ. Explica aí que você acha que isso vai impactar no novo edital. É quente, notícia quente. Então, vamos lá. A gente primeiro precisa entender, igual eu falei lá no início, TJ tem praticamente todo ano. Por quê? Muita rotatividade. O Tribunal de Justiça de São Paulo é o maior tribunal do mundo. São mais de 30 mil servidores. Exato. E ainda falta. O volume de processos ali é gigantesco. Então, sendo muito sincero, no meu cartório, por exemplo, teve gente que veio, não gostou de São Paulo e foi embora. Não ficou 2 meses. E já está defasado, né? Então... Seja pelo volume de processo, seja por essa rotatividade, tem gente que entra em menos de 1 mês e já assumiu o cargo em comissão. Então fica o buraco ali da pessoa, né? Então já tem essa alta demanda. Isso é normal, por isso concurso todo ano. Mas agora tem um extra, que é o seguinte. O presidente anterior do TJ, ele começou o projeto de implantação das UPJs. O que é UPJ? É quando eu pego vários cartórios... junto todos em um só, e isso é chamado UPJ. E para a implantação das UPJs tem alguns requisitos. Então, por exemplo, digitalização dos processos. Então, o UPJ a tendência é ter só processo digital, não ter processo físico. Mas o que importa aqui para a gente é que tem que ter uma paridade em relação ao quadro ali funcional. Então, se eu tenho um cartório que tem 8 servidores e um outro que tem 3 servidores, eu preciso nomear para poder implantar o PJ. Eu preciso colocar a gente trabalhando ali para implantar o PJ. E não dá para eu tirar de um lugar e pôr no outro, porque vai faltar no outro. Precisa então nomear, tem que ser nomeação. Escreventes e um que tem 3 para ficar 8 e 8. Até por isso, hoje a gente tem vários concursos vigentes ao mesmo tempo. O tribunal tem essa necessidade de nomear. A UPJ, ela resulta em redução de custos para o tribunal. Então pensa, antes você mantinha 4 cartórios, agora você mantém um só. E isso vai economizar espaço físico, porque eles juntam tudo em um só, então tem economia em termos de energia, essas coisas, né? Economia financeira para o TJ. Em contrapartida, precisa de mais concurso para nomear mais gente. Precisa de mais concurso, porque você precisa, um dos requisitos para implantação. Tem que estar mais ou menos igual. Eu fiz plantão esse último final de semana com a galera da UPJ, e assim, eles estavam falando que pelo menos 80% ali do cartório é novo. Os funcionários antigos são minoria. Todo mundo ali praticamente foi nomeado recentemente para implantação da UPJ. Então, se a nova gestão for continuar com a implantação, o presidente atual tomou posse agora em janeiro, né? A tendência é que continue, porque pro tribunal é legal, redução de custos. Inclusive, né? O novo presidente, na primeira entrevista que ele deu, ele já falou sobre novo concurso, mais servidores. Sim. Então,
essa questão é uma coisa que a gente não vê falar na internet, porque é interno, é algo interno, né? Sim. Mas vai resultar diretamente, vai influenciar diretamente nas nomeações, porque precisa de mais gente. Então, para o tribunal implantar o PJ e reduzir custo, ele obrigatoriamente tem que nomear. Então, chance de, por exemplo, edital no primeiro semestre de 2024 para várias cidades do interior, do litoral, que estão desde 2021 sem concurso. Eu acho que não tem como ficar esse ano aí sem mais um concurso, não. A demanda é altíssima. Tem cartórios, tudo bem que a gente está falando de interior, mas a minha leitura ali na capital, que é onde eu trabalho, tem cartórios que eu passo que tem 3 escreventes. Eu tenho uma colega que o cartório dela foram nomeadas várias pessoas para lá, vários já saíram e até pouco tempo atrás eles estavam em 4 e agora já estão nomeando de novo para lá, porque precisa. Então acho que não tem como, tem concurso chegando aí. Legal. A gente tá falando aí há quase uma hora, a gente tá batendo esse papo. A gente tá há quase uma hora batendo esse papo. Então, para fechar, eu queria que você mandasse um recado para quem ouviu a gente até agora, tá pensando em fazer o próximo concurso do TJ São Paulo. Qual dica e orientação você tem para dar pra gente fechar o podcast de hoje em grande estilo? Tá, primeira coisa, para de bater cabeça procurando material na internet, procurando professor no YouTube. Tudo isso ajuda, mas sem um método comprovado que funciona, não adianta você ter todos os recursos à sua disposição, você tem que ter um método. Então eu já falo de cara, a Brabo foi fator definitivo para minha aprovação. Eu não falei antes, mas eu estudei exatamente 1 ano para passar na prova. Comecei em novembro de 2020, primeira semana, e a prova foi 31 de outubro de 2021. Foi exatamente 1 ano. Mas na data da prova eu já vinha tirando 96%, 97% nos simulados há muito tempo. Por quê? Método. Então, se você tem dúvida, estava passando aí pelo YouTube, achou a gente aqui, confia. Foi o que eu fiz. Hoje eu tô aqui do outro lado como tutor, né? Mas eu já tive na condição de quem estava começando a estudar e não sabia por onde começar. Apostei todas as fichas e não me arrependo. Então, primeira coisa, método, brabo, confia. Vai dar certo. Segunda coisa, a questão dos objetivos, né? Pensa em tudo que você está sonhando aí, ajudar a sua família, talvez a ter uma condição melhor, ou até mesmo um crescimento pessoal, ter um salário bacana, ter uma qualidade de vida, né? Então, esse desafio, e às vezes pode ser até um pouco sofrido durante o caminho, ele vale muito a pena. Eu lembro da sensação quando eu peguei meu primeiro olerite, né? Então, assim, uma carga de horário tranquila, perto do que eu trabalhava antes, num serviço que eu gosto, com uma qualidade de vida excepcional. E aí eu peguei o primeiro olerite, eu olhei aquele valor e pensei, caramba, eu tô ganhando tudo isso para ter um serviço que eu gosto, né, que me permite conciliar com outras coisas. E aí eu lembrei de todos os momentos ali de dificuldade, o início, a matemática, quando eu achei que eu não ia conseguir de jeito nenhum. Então foram passando os flashes na minha mente e aí eu vi, valeu a pena. A sensação assim é inexplicável. Então foca nisso, foca no seu sonho, foca no seu objetivo e saiba que tudo que você está passando agora vai valer a pena. Só não passe em concurso público quem desiste. Então, com a Brabo, com método adequado, com força de vontade, você vai chegar lá. É inevitável. Muito legal. Então, caramba, terminei arrepiado esse podcast aí. Realmente, quando eu peguei meu primeiro olerite também no TJ, eu falei... Mesma sensação que o Douglas teve e as mesmas palavras. Caramba, eu tô ganhando tudo isso. Valeu muito a pena trilhar esse caminho até aqui. Então, para você que ficou até o final, eu só tenho a agradecer. Eu tenho certeza que depois desse conteúdo, a sua maneira de estudar para concurso público vai mudar. Claro, se você quiser se preparar para o próximo edital do TJ São Paulo que está se aproximando, com a minha orientação, com a orientação do Douglas, pessoas aprovadas nesse concurso, a gente vai deixar um link no primeiro comentário. Você vai tocar nesse link e entrar no nosso grupo de WhatsApp do projeto TJ São Paulo. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Quando você se inscreve no canal, toda vez que a gente publica vídeo novo, você recebe a notificação e não perde nenhuma informação gratuita focada em concurso público. Lembrando, se inscrevendo no canal, recebendo novos conteúdos, você com certeza vai ter mais chances de aprovação. Então não dá bobeira, toca no botão de se inscrever, clica no botão curtir e se você quer ser o próximo aprovado no TJ São Paulo, clica aqui no primeiro comentário. A gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá e tchau, tchau.